é você quem apresenta, pelas suas necessidades, pela sua família. Talvez você diga: Tiago, mas eu cheguei ontem, já estou rezando tanto por isso. Não se canse. A palavra nos diz da oração insistente. Quando você lê ali na palavra esse trecho de Mateus 7:7 ou Lucas 11:9, diz: a oração insistente, ou a oração perseverante, aquela que a gente faz sem se cansar, que a gente volta à presença de Deus para pedir. Então talvez você já esteja com um clamor aí há muitos anos, e Deus escolheu essa hora, estando aqui na Canção Nova, para te atender. Então não se canse de clamar. Se é pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu casamento, pela sua realidade financeira, entregue ao Senhor. Peça esse socorro que vem do céu, porque nenhum mal resiste quando Deus chega. Quando é vontade de Deus, nada podem ter muralhas, mas quem como Deus? Ninguém como Deus. Quando Deus quer, tudo acontece, os impossíveis se realizam. Então agora, apresente diante do Senhor o seu impossível, a sua maior necessidade, a sua sede de experiência com Ele também. Entregue e confie. Nós vamos cantar mais uma vez no início. Há uma promessa que quer se cumprir aqui, hoje. Canta. Há uma promessa que quer se cumprir entre nós, em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedires. Oh, há uma promessa que quer se cumprir em mim. É o próprio Senhor quem diz: pedir. Confia, vai. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declara milagres, milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, não resistirão. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, as muralhas não resistirão ao poder de meu. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Nenhum mal irá resistir, vai. Nenhum mal irá. Os mares, quando a boca de Deus, quando a boca, milagres, milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Solta a voz, canta você. Se eu orar, não resistirão. Nada é maior do que o poder de Deus. Se eu orar, não. Insista, vai. Se eu orar, se eu clamar, se eu orar, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar,
Solte a sua voz agora, cante no Espírito. Aquilo que a sua alma tem de maior sede, existe aquilo que o nosso interior quer revelar a Deus, mas o nosso entendimento é incapaz de dizer. Por isso que o Senhor sopra sobre nós o seu Espírito. O Espírito, com gemidos inefáveis, Ele expressa aquilo que o mais íntimo de nós quer dizer ao Senhor. Por isso nós oramos assim, após clamarmos com as nossas palavras aquilo que o nosso entendimento já alcançou, nós também fluímos no Espírito, e aí a alma revela a Deus o que ela quer dizer. Solta a voz, vai, canta. Ora sim. Deixa fluir o clamor. E assim como flui o Espírito, deixa fluir também a intercessão sobre a vida do Ironia agora, para essa pregação. Nós pedimos, Senhor, o teu mover, a tua unção, para essa hora de graça. Que presente estarmos juntos nesse combate da oração. O Senhor que tem erguido o Ironia em grandes momentos em favor do povo de Deus. Nós queremos clamar sobre ele, Senhor, a sua unção, o seu mover, essa porção da tua glória e da tua graça, para essa pregação agora, para essa oração de agora, para esse momento de agora. Que o Senhor ouça o nosso clamor e veja as nossas maiores necessidades e se utilize deste teu servo. Sobre Ironia mais uma vez, o poder do teu Espírito, a tua unção, nós pedimos por esse mover do céu aqui, e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que roga por nós nessa hora de graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permanece em pé ainda um pouquinho. Nós vamos rezar com Ironia, como sempre. Ele nos conduz no momento de oração. Já já você vai sentar. Ergue seus braços para o alto. Seu orar, seu clamar, o céu se abrirá e o milagre virá. Ergue os braços e começa a orar. Ora no Espírito. Deixa o Espírito inflamar em você esse desejo ardente de crer que tudo é possível no poder da oração. Nós estamos num combate de oração. Nessa oração, enquanto você ora pelo Espírito, traga aquela causa impossível da tua vida, aquela causa impossível da tua família, aquela causa impossível do seu trabalho, da sua vida financeira, aquela causa impossível da sua saúde. Vai dando mais força, volume na sua voz. O Senhor já está afastando os teus inimigos. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências infernais. Sobre cada um desses filhos venceu e sempre vencerá o leão da tribo de Judá, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, porque você está tocando agora. Eu vejo pessoas com as carótidas obstruídas.
pessoas que estavam sofrendo e teriam até mesmo que passar por processos cirúrgicos, correndo até mesmo o risco de um AVC fatal. Deus está curando você. Eu vejo um homem de aproximadamente 65 para 66 anos, que você está numa cama de hospital orando conosco agora pelo sistema Canção Nova, e você sentiu que desceu algo, que algo liberou no seu pescoço, sentiu um calor muito grande. Foi a mão do Senhor, chagada, curadora e libertadora, que tocou, desobstruindo todas as veias, toda a carótida que estava obstruída, aquele calo que tinha na veia do seu pescoço. Deus está curando você, receba. O Senhor está tocando também sobre pessoas com problemas de perda acentuada de audição. Você, Maria Elvira, que estava com 20% apenas de audição, Deus está abrindo os seus ouvidos, Ele está te curando milagrosamente. Receba essa cura. Eu vejo uma pessoa que está rezando conosco, da capital de São Paulo, e essa pessoa está pedindo pela libertação do seu filho, que sofreu um acidente de moto, e está em coma, e está num estado gravíssimo, e você está pedindo, mãe, pela cura do seu filho. Eu vejo Nossa Senhora, São Rafael Arcanjo, entrando dentro daquele quarto de hospital, e curando, libertando totalmente o teu filho, e devolvendo a ele a graça de uma vida nova. Esse acidente não foi para tirar a vida do seu filho, mãe, mas para a conversão de toda a família, para a mudança de vida. E é um milagre muito além do que devolver a vida, porque agora é um milagre de adoração, é um milagre de oração, é um milagre de conversão para toda a família. Senhor, quebra todo jugo maldito. Senhor, quebra agora todo jugo de heranças, de maldições que trazemos pelo efeito dos males que nossos antepassados praticaram, não se arrependeram, não confessaram. Senhor, quebra todo jugo hereditário de maldição, todo jugo hereditário de doenças, todo jugo hereditário de miséria financeira. Olha quantos irmãos que estão orando agora e que sofrem, Senhor. Põe tua mão, Senhor, em cada uma dessas causas que agora combatemos na oração. Ora, igreja, ora. Não reduza a oração, não enfraqueça, não esmoreça, igreja. Ora. O Senhor está tocando e curando pessoas com problemas na vesícula, pessoas com problemas de cálculo renal, pessoas com tumores até mesmo nos rins. Receba a cura agora. Ore a cantar a lalaria, 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 diga bem forte: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. E diga: saia imediatamente da minha vida. Saia imediatamente da minha vida. Bebe tu mesmo do teu veneno. Bebe tu mesmo do teu veneno. Saia imediatamente da minha casa. Saia imediatamente da minha casa. Bebe tu mesmo do teu veneno. Bebe tu mesmo do teu veneno. Saia imediatamente da minha família. Saia imediatamente da minha família. Obrigado, Jesus. Eu vejo Deus tocando, curando pessoas que se arrastavam por doenças nos ossos, pessoas com escoliose, pessoas com fibromialgia, reumatismo nos ossos. Você que fez os seus exames e diagnosticou câncer nos ossos, Deus está curando você. Estamos num combate de oração. Não pare de orar, não pare de orar, porque a graça de Deus vai se multiplicar. Quem não orar vai cair, quem não orar
não vai resistir, porque o combate não é contra homens de carne e sangue, mas é contra demônios, é contra os principados que pairam pelos ares. Então a força da oração é o que nos sustenta, é o que nos fortalece, é o que nos faz vitoriosos pelo sangue de Jesus, pelas chagas de Jesus. Canta pro teu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Mais forte ainda, vai. Se eu orar, não resistirão, meu Deus. Se eu orar, não resistirá ao poder. E diga comigo: Jesus, Jesus, eu te pertenço. eu te pertenço. Eu sou teu, Jesus. Eu sou teu, Jesus. Eu sou inteiramente teu. Eu sou inteiramente teu. Jesus, minha família te pertence. Jesus, a minha família te pertence. Jesus, tu és o Senhor da minha família. Jesus, tu és o Senhor da minha família. Hoje é dia de Santa Rosa de Lima. Eu queria que você fizesse essa oração junto comigo, que é de Santa Rosa de Lima. Erga sua mão direita e diga: ó Deus, ó Deus, que inspiraste Santa Rosa de Lima, que inspiraste Santa Rosa de Lima, inflamada de amor, deixar o mundo e vos servir, através de uma vida simples e austera. Através de uma vida simples e austera. Concedei-nos, por sua intercessão, seguir na terra vossos caminhos, e participar junto com Santa Rosa, de toda a graça, de toda a salvação, acreditando que fora da cruz, não há outra escada, pela qual possamos subir ao céu, Coloque as dificuldades da sua vida agora. Imagine que elas se tornam degraus, que você vai subindo e você vai se aproximando com elas na vida de oração de Deus. É isso que Santa Rosa nos ensina. Essa grande mulher, padroeira da América Latina, ela nos ensina que a cruz, o sofrimento são degraus para se chegar ao céu. Então na sua oração vá apresentando quais são os degraus da sua vida. Aonde está aquela causa que humanamente você não pode vencer, e peça ajuda do Senhor. Obrigado, Jesus. E agora escute essa palavra antes de sentar. Conservai a paz entre vós. 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14 e seguintes. Pedimos, pois, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos, tende paciência para com todos. Vede que ninguém pague o mal por outro mal. Procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Viveis sempre contentes. Olha para o irmão assim, dá um sorrisinho. Olha para o irmão e diz assim: está quente? Diga: lá no inferno é pior. Então diga para o irmão: ora. Diga: dá um sorrisinho. Diga: Jesus te ama. E olha o que diz a palavra: orai sem cessar, e em todas as circunstâncias dai graças a Deus, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo.
Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pode sentar. Obrigado, Tiago. Meus irmãos, olha para quem está do seu lado e diz assim: acorda, porque se não acorda vai te enforcar. Diga: desperta tu que dormes, porque nessa tarde Deus tem um milagre, e só não vai acontecer se você não acreditar. Diga assim: está proibido repousar no Espírito nesse momento. Depois pode, tá bom? Fica atento, porque eu trago uma verdade de fé. Na parte da manhã nós falávamos: quem não adorar não vai, quem não comungar não vai, quem não orar, quem não adorar não vai suportar, quem não comungar não vai aguentar. Vamos dizer junto? Quem não adorar não vai suportar, quem não comungar não vai aguentar. E agora eu quero dizer assim: quem não orar vai cair. Quem não orar vai cair. Na história da vida de todos os santos, meus irmãos, nós vemos essa verdade de fé. Santa Teresa de Calcutá, certa vez, a superiora de uma casa nos Estados Unidos chegou para ela e falou assim, era madre na época, né? Madre Teresa, a gente precisa diminuir o tempo de oração. A gente está orando de manhã, a gente está orando na hora do almoço, a gente está orando à tarde, e as filas dos pobres estão crescendo ao nosso redor. A gente não está dando conta de atender porque está orando demais. Será que a gente podia cortar ou a oração da manhã, ou a oração do meio-dia, ou a oração da tarde, ou diminuir o tempo que a gente passa orando? Porque Madre Teresa, em todas as casas que ela abria, ou de manhã tinha Santa Missa, ou tinha adoração. Não se começava nenhuma atividade, nenhum trabalho sem a missa. E se não tivesse um padre para a missa, aquele tempo da missa era dedicado à adoração. E quando a irmã chegou à madre e falou isso, a madre falou assim: pois bem, minha filha, você tem razão. Então, se agora a gente está orando meia hora de manhã, a gente vai orar 1 hora. Se a gente está orando meia hora de meio-dia, a gente vai passar a orar também ao meio-dia 1 hora. Se a gente estava orando meia hora à tarde em comunidade, agora, não que eles oravam só 1h30 por dia, oravam muito mais. A vida religiosa, ela depende da oração, porque senão não é uma vida religiosa, é uma fantasia de vocação. É uma vocação vazia. Como que eu posso dar, como pregador, algo para vocês, se eu não oro? Se eu não tenho intimidade com Deus? Eu vou falar de mim, eu vou falar de coisas do mundo. E aí que entra todo o processo satânico e ideológico, que está destruindo verdades absolutamente certas para a nossa salvação, e transformando, generalizando ela como família, como identidade de natureza, de criação divina, como verdade da palavra de Deus, como alegria em prol de um prazer do corpo, de uma satisfação da carne, esquecendo que a alegria está em fazer a vontade de Deus e nada fora disso. E Madre Teresa dá essa ordem. Então eles obedeceram, porque ela era a superiora. E eles começaram no dia seguinte a orar 1 hora de manhã, 1 hora na hora do almoço, 1 hora à tarde. E no primeiro dia que eles aumentaram a oração, quando chegou no final do dia, não tinha sobrado ninguém. Eles tinham atendido todos. E a partir daquele dia, cada dia eles atendiam mais pessoas e sobrava mais tempo para orar.
fizeram uma experiência, vamos voltar ao que era. As filas voltaram. Então, nós nos enchemos de atividades, nós nos enchemos de afazeres e esquecemos de estar na presença de Deus, de dialogar com Deus. Como é que era a vida de oração de Jesus, meus irmãos? Ele passava as primeiras horas do dia, e eram algumas horas, não era uma hora apenas, a sós no monte orando com o Pai. Depois ele descia para conviver com a comunidade, com os mais próximos, e no final da tarde Jesus ia para as comunidades, e por onde Jesus passava, sinais, prodígios e milagres aconteciam. Então a oração é a base para que possamos encontrar a certeza de que somos cidadãos do céu e que aqui no mundo apenas estamos peregrinando. O próprio Jesus vai falar no Evangelho, Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E por isso a oração nos sustenta, por isso a oração nos faz, mesmo diante de toda a dor, de todo o sofrimento, a oração nos faz acreditar. Quando a gente não vê, a oração nos faz ir em frente. Quando a gente não está sentindo, a oração nos faz permanecer em Deus. Quando o milagre chega, a oração nos faz entender que aquilo é divino, não é humano, que é uma ação do céu, não é uma ação da terra, mas é a vida de oração. Quanto tempo você tem de oração por dia? O que você pode dar a mais para Deus da tua oração? Vivemos tempos difíceis, muitos estão sendo enganados, caindo em tentação, perdendo a fé e se afastando de Deus. Padre Léo falava muito disso, e agora a gente tem que começar a trazer um pouco o Padre Léo, porque logo logo ele é beato, né? Todo o processo, já pode aplaudir, já está em Roma, já está aceito pela doutrina dos santos. Em breve, só falta a data, nós teremos mais um beato brasileiro na igreja, e se Deus quiser um grande santo intercessor dos sacerdotes, porque era um sacerdote de mão cheia. Mas veja, há poucos dias partilhávamos agora com o irmão Luiz, Padre Vicente testemunhava isso no Instituto Hesed, que Padre Léo tinha alguns vícios. Ele fumava, ele gostava de tomar a sua bebidinha, não era alcoólatra, não era um viciado no cigarro, ele dominava, mas ele gostava do cigarro, ele gostava da bebida alcoólica. Mas chegou um tempo que o Monsenhor chegou e falou para ele assim: Padre Léo, Monsenhor, Padre Léo, os dois eram amigos demais, hein? O que os jovens que estão se convertendo com a sua pregação vão pensar se vê o senhor fumando e o senhor bebendo? Diz que o Padre Léo, a partir daquele dia, não fumou e não bebeu. Tomou uma decisão radical, porque um homem cheio de oração o exortou. E hoje Padre Léo está num processo de beato. Então veja, quando a gente toma a decisão de ser de Deus, a gente tem que deixar para trás o pecado. Mas é impossível nos libertar da escravidão do pecado, seja ele qual for, seja a dimensão de pecado que for. É impossível se nós não orarmos. Ontem ainda uma pessoa chegou e disse para mim: Ironi, você está rezando demais. A gente está no restaurante com você e você está lá passando o carocinho do terço e mexendo a boca. Às vezes a gente fala, você não entende o que a gente está falando. Você está rezando demais. Você tem que diminuir, irmão. Eu escutei. E é um irmão mesmo, um irmão que eu amo e que sei que me ama também. E que a exortação tinha também a sua razão. Ele não estava errado no que ele estava me exortando, mas ele estava pedindo algo errado para mim.
Até nisso nós temos que tomar cuidado. Às vezes eu quero exortar o irmão pedindo para ele deixar o que é de Deus para ser do mundo. Está certo isso? Então é melhor dizer, seja mais de Deus, mas toma jeito. Respeita os irmãos quando estão conversando com você. Vai orar no teu quarto, vai orar quando você estiver sozinho, mas quando alguém está falando com você, escuta. É diferente. Ele falou assim, você reza demais, tem que parar de rezar. Eu vejo, eu te mando mensagem de madrugada pedindo oração, você responde na hora para mim porque está rezando. A gente viaja com você está o tempo todo rezando, fazendo sinal da cruz. Você tem que diminuir. E eu fui muito categórico. Eu falei assim, rezando, eu já sou esse miserável que está diante de você te incomodando. Imagine se eu não rezasse. Não vou diminuir. Vou tomar cuidado, porque a exortação foi boa. A exortação foi santa, porque a oração também é o diálogo com os irmãos. Você não pode orar e desconectar da humanidade. Quanto mais humano, mais divino. Mas é um humano que caminha na direção do divino. E como se caminha na direção do divino? Orando. Orando. O Davi também me chama a atenção, meu neto. Às vezes eu estou em casa rezando e ele fala para mim, vovô, quando que você vai poder brincar comigo? Essa semana mesmo, eu liguei para ele, estou fora desde do domingo do Dia dos Pais, como partilhei com vocês, só vou chegar, acho que terça de noite, que a gente chega em casa, né, Marcelo? Terça noite, ele, vovô, quando que você vai ver eu jogar futebol? 6 aninhos. A minha oração quando eu voltar é ir ver o Davi jogar futebol, mas rezando e dando atenção para o Davi. Porque senão também a minha oração é uma fuga daquilo que é a minha responsabilidade. Outro problema da oração. Eu sou uma pessoa que rezo, então eu posso falar isso. Nunca me senti tão emocionado com a fala de alguém como me tocou, e isso está dentro de mim o tempo todo. Eu nunca me pensei que o meu ministério era isso. E no Livrai-nos do Mal, o Padre Rafael chegou naquele momento que você estava junto com a gente conduzindo no final da manhã de domingo ali, depois da minha pregação. O Padre Rafael chegou e falou assim para mim, Ironi, eu sou sacerdote para sempre, aqui e no céu. E você é um intercessor para sempre, aqui e no céu. Não pare de orar. Eu falei, mas eu sou pregador. O meu ministério é de cura e libertação. Pensei comigo e ele falou assim, você se enganou, você é um grande intercessor. Repetiu, Padre Rafael, no Livrai-nos do Mal, esse ano aqui na Canção Nova. Então percebam, o intercessor é aquele que se coloca na brecha. Às vezes eu preciso desse tempo de oração, porque Deus quer que eu me coloque na brecha de tantos irmãos que preciso, na brecha da minha vida, na brecha da minha família, mas eu não posso exigir que os outros façam a oração que eu oro. Agora eu vou falar disso, porque eu amo isso, e eu participo disso. Agora de novo nós estamos na Quaresma de São Miguel, é Frei Gilson, é Instituto Reste, é Canção Nova, é Missão, é Poder de Deus, é todo mundo madrugada dentro aí, rezando. Aí as pessoas começam a chegar para rezar com a gente. E tem sido muitas, tem sido milhões de pessoas que estão orando aí. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Aí eu começo a rezar na madrugada, e quando termina a oração da madrugada, os que ficaram dormindo lá em casa, vocês são tudo miseráveis, só eu que estou carregando a família nas costas. Acorda de madrugada para rezar, perdeu tudo o que você está fazendo. Se Deus te chamou para orar, é porque você tem que estar ali para orar por aqueles da tua casa que ainda não têm a visão que você tem de oração. E o tempo de oração teu nunca será o tempo de oração do irmão. E o tempo de oração do irmão nunca será o teu tempo de oração. Porque eu posso ter, como eu digo sempre, pelo menos 7 horas de oração por dia. Eu vou à missa, eu faço adoração, tenho minha Lexio Divina, liturgia das horas. Eu tenho todos os meus combates que eu faço todo dia. Eu tenho que preparar minhas pregações, eu tenho que rezar para as pessoas, os atendimentos que eu dou. De repente aí eu passo 10, 15 horas por dia vivendo a fé. Mas eu não posso dizer, Tiago, se você não fizer o que eu estou fazendo, você vai para o inferno.
Vou eu para o inferno com toda a quantidade de oração, e você, que talvez pode ter rezado até mais do que eu, porque uma Ave Maria, rezando naquilo que é propósito meu com Deus, vale mais do que 7 horas de oração, porque eu estou sendo fiel com aquilo que eu me propus com Deus. Agora, se eu propus com Deus, eu tenho que ser fiel. Eu preciso entrar neste tempo, com essas palavras que Deus nos inspirou também no último acampamento Livrai-nos do Mal: obediência, fidelidade e equilíbrio. Guarda isso para você. Esse tempo que nós estamos vivendo precisa de adoradores, precisa de eucarísticos, precisa de homens e mulheres de oração, com obediência, fidelidade e equilíbrio em todas as dimensões. Equilíbrio no comer, equilíbrio no dormir, equilíbrio no relacionamento, equilíbrio na sexualidade, equilíbrio nos negócios, equilíbrio nos desejos de ter, de possuir as coisas, equilíbrio até mesmo na vida de oração. Diga assim: uma oração desequilibrada é pior do que uma falta de oração. Então, equilíbrio, meus irmãos. Jesus, ele chamava as pessoas a ter um equilíbrio, a ter um respeito. Ele respeitava a todos, ele não fazia distinção de ninguém. E deixou o conselho direto: vigiai e orai. Ora, se Deus orava, se os santos oram com tanta intensidade, nós também devemos orar. Santa Dulce dos Pobres tinha uma frase que dizia: o cristão verdadeiro é aquele que vive o que ora e ora o que vive. O cristão verdadeiro é aquele que vive o que ora e ora o que vive. Fala para o irmão: você precisa viver o que você ora. Eu queria até que a câmera mostrasse a cara de todo mundo que está aqui, ó. E aí quando chegar em casa, o pessoal vai dizer: nossa, você estava bonito na oração, e aqui em casa você está virado numa cobra. Não pode. Que adianta eu ser bonitinho para vocês, para fazer uma pregação. Vocês, por exemplo, agora, eu vou falar em nome de Deus agora, tá? Deus está me dando essa palavra. Tem uma mulher aqui que está sendo curada de um processo de infecção na bexiga. Você está há mais de 3 anos, você está desse lado, que pode levantar, você está curada. Você já tomou vários remédios, não estava adiantando, e você foi curado. Desse lado aqui, quem é essa mulher? Levanta, em nome de Jesus. Levanta então, filha. Tem mais? Pode levantar se tem mais. Não é porque ela levantou que as outras ficam assim. Aí, ó, você está curada em nome de Jesus Cristo. Está aí. O Senhor está me falando que aqui desse lado Ele está curando alguém que o lado esquerdo estava paralisado, porque o tendão estava todo infeccionado. Soltou, não é que estava paralisado, estava paralisado. Você está curado em nome de Jesus. Mexe o braço, mexe, ergue mais alto, ergue. Vai fazendo força, vai erguendo, é exercício. Vai erguendo. Baixa. Ergue de novo. Bendito seja. Não adianta eu vir aqui e vocês verem Deus me usando para realizar as curas, os milagres. E aí quando eu chego na minha casa, a minha família diz assim: mas cadê aquele pregador da Canção Nova? Ele ficou aonde? Mandou só o esqueleto para cá e o resto da santidade se perdeu no meio do caminho? Nossa, cadê aquele homem lá na Canção Nova que diz que reza, e aqui dentro de casa só bagunça? Eu falo, eu estou na missão há 40 anos, mas porque minha esposa tem uma oração poderosa, gente. Ela tinha um grande problema dentro de casa, ela rezou e dividiu o problema com o mundo. Eu fui para o mundo pregar e ela continuou rezando. Ela é uma mulher de fé. Ela não aguentava, rezou: Deus, dá um jeito, ajuda eu, Deus, alivia. O que é que Deus fez? Tocou no meu coração e me fez missionária. Ela falou: Deus escutou a minha oração. Dividiu o problema. A oração é isso, gente. É o nosso nada que tem que se encontrar com o divino. Depois, aonde Jesus nos chamou a vigilância e a oração, em 2 atitudes.
Vigilância e oração são a chave de vencer o mal, de resistir à tentação e de permanecer firme até a volta de Jesus. Então, a vigilância e a oração é que nos deixarão prontos para a chegada de Jesus. E eu vou repetir o que eu falei de manhã e o que Monsenhor Jonas Abib falava abertamente e nos ensinava: a vinda de Jesus está próxima. Convertei-vos, orai e vigiai. Em breve, muito mais breve do que imaginamos, Jesus está voltando. Vigiar é estar atento. São Pedro, na primeira carta, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor de vós como um leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. O inimigo não tira férias. Fala para o irmão: toma cuidado. O inimigo não tira férias. Deus não tira férias. Fala para o irmão assim, para não acusar: eu e você que damos mole. Eu e você que amolecemos, eu e você que perdemos a visão da coisa. Diga comigo: Jesus, a partir de hoje, eu quero orar mais, jejuar, adorar, confessar, estar contigo. Aleluia. Meus irmãos, eu preciso entender: o inimigo trabalha com enganos, o inimigo trabalha com armadilhas, com distração, com desejo da carne. Se eu quero ser uma pessoa de oração, eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que fazer renúncias, eu tenho que deixar de lado coisas que me separam da oração. Uma das maneiras: celular, televisão, Netflix e tanta... Não dá para falar essa palavra, desculpa, senhor, já falei. Desculpa, perdão. Não é, eu quero dizer, de repente você está lá assistindo aquela montoeira de série, não tem tempo para rezar, mas tem tempo para passar. Eu vou entregar o cidadão, coitado, fez favor para mim hoje, e eu vou ter que entregar. Ele chegou para mim, não vou dizer o nome dele, lá na Patagônia, onde ele foi me levar para o aeroporto. Agora todo mundo sabe que eu vim de Vila Velha, de Vitória. Então foi lá de Vitória. E ele me levando: você levou sorte, hein? Eu só acordei porque o meu filho estava assistindo uma série e viu você ligando, e viu que você insistiu ligando. Aí ele falou: pai, acorda porque o telefone tá tocando. E eu acordei. Eu falei: nossa, eu nunca imaginei que uma série ia fazer tão bem assim. Mas, gente, não pode ser viciado. Você tem tempo de ficar até altas horas vendo uma série, vendo essas séries que... E olha, cuidado, porque o inimigo, ele é enganador. Ultimamente ele está usando até as coisas de Deus nessas séries aí, para as pessoas confundir a cabeça. Aí ele pega o grosso do evangelho, a casca do chamado à conversão, e põe como pano de protetor de tela. Mas por trás ele destrói a verdade, ele destrói a doutrina, ele destrói a teologia. E os católicos estão aí batendo palma: nossa, mas é bom demais, nossa, eu me emociono, eu choro. Vai, que o diabo te carregue. Continua chorando. Lembre-se: o inimigo trabalha com enganos, com armadilhas, com desejos e distrações da carne. Vigiar, o que é vigiar? Vigiar é cuidar a mente. No que eu tenho concentrado a minha mente? O que tem alimentado a minha mente? Que tipo de literatura, que tipo de programa, que tipo de site, que tipo de notícias eu tenho acessado? Eu, por exemplo, falo uma coisa para vocês. Esses dias eu quase entrei em parafuso, eu comecei a ver as notícias aí, e eu estava toda hora, sabe aquele negócio que eu não sei nem o nome, que fica lá no Facebook, que você aperta, tem uns videozinhos pequenininhos, que vem ali que é a notícia? Eu acho que é esse Wilson aí, esse Wilson. Eu acessando aquele negócio, estava viciado. Eu não ia dormir sem ver. Eu só pegava os da política. Eu queria ver como é que estava pegando fogo o negócio. Eu só ia, os outros eu não queria nem ver. Aí eu ficava lá 2, 3 minutos. Não estava dormindo.
Comecei a ter zumbido no ouvido, começou a ter apneia, começou a acordar cansado, começou a voltar sentimentos de depressão. Falei, calma. O que adianta eu rezar 7 horas e na hora que eu vou dormir ou na hora que eu estou de folga, eu ficar caçando notícia do encardido? Corta isso da tua vida, não te ajuda em nada. Essas notícias picadas, é tudo falsificada. Está tirando você da verdade, mesmo que seja de acordo com aquilo que você gosta, que você quer. Está errado. Está errado, corta. Cortei, não estou vendo mais. E não é jejum não, é renúncia mesmo. Tem gente, vou fazer jejum de ver essas notícias. Não é jejum não, seu cara de pau. Isso aí é preguiça de assumir uma responsabilidade de ser diferente. Cuidar da mente, cuidar dos olhos. O que os meus olhos mais chamam a atenção? Tinha um amigo meu que passava uma mulher, que as bem balãozinha assim, e a gente estava às vezes em missão, e ele ficava olhando. E um dia eu chamei a atenção dele e falei assim, eu estou olhando com os olhos de Deus. Eu falei, seu cara de pau, mas a mente do capeta. Está olhando com o olho de Deus, é beleza de Deus, é beleza de Deus, mas a intenção é do capeta. O que você está pensando quando você fica olhando isso? É do capeta, é do cão. Mulher também é a mesma coisa. Não estou falando que só de homem não. Fala que homem é sem vergonha. Hoje as mulheres são mais sem vergonha que os homens. Desculpa, mulher. Porque hoje tem muita mulher levando o homem para o mau caminho, e muito homem lutando pela santidade, e a mulherada rasgando Satanás para cima dos homens. É verdade, as mulheres elas perderam o equilíbrio de algumas coisas. Olha o modo de se vestir. Eu não estou dizendo isso. Quem dizia era um grande santo brasileiro, que ainda não é santo canonizado, São Damião, eu chamo de Damião, lá do Nordeste. O que ele dizia? Frei Damião, para consertar, senão depois já fico pipocando eu nas redes sociais aí. O Frei Damião dizia assim: mulher que usa calça comprida vai ser arrastada pelos cabelos até chegar no inferno, puxada pelo diabo. Era ele, não sou eu. Tá, agora eu queria que Frei Damião tivesse hoje, que essas mulheres usam essas calças grudadas, que é a divisão do céu e do inferno. O que ele ia falar? Aí você está me condenando? Não, lá em casa também as mulheres usam. Não é só na tua casa não, não é só você mulher. Mas é que a gente vai entrando nesse encaixotamento do mundo. E a gente vai banalizando o que é de mais sagrado, que é o corpo humano, que é templo vivo do Espírito Santo, em nome de um prazer, em nome de uma sedução, em nome da beleza. Tomemos cuidado, modo de vestir, modo de se relacionar. Se tem coisas, a oração ela tem que ir pulindo. Se eu tenho contatos no meu celular que são pecado, eu tenho que cortar o contato. Se eu tenho sites que eu acesso e está me contaminando, seja ele qual for, eu tenho que cortar. Eu não posso ficar alimentando a minha cabeça com aquilo que me tira de Deus. As amizades, as atitudes que a gente tem, às vezes áspera, e não tem a humildade de voltar e pedir perdão. Exemplos práticos, por exemplo: quantas pessoas se afastaram de Deus por não vigiarem uma mensagem do celular? Uma amizade errada, um sentimento não tratado, que você vai alimentando. Uma vez eu encontrei um pregador que ele teve a cara de pau. Eu não sei nem se ele está vivo. Se ele estiver vivo e estiver me ouvindo, espero que ele tenha se convertido. Não vou falar o nome dele para não expor. Ele estava conduzindo uma adoração. E no momento da adoração, a menina do Ministério de Música, novinha, bonitinha, mais nova do que a esposa dele, que estava ali também. E ele, na hora da adoração, disse assim: eu sinto no meu coração, eu preciso deixar a minha esposa para casar com você. E ele deixou a esposa e ficou com a menina do Ministério de Música. Em nome de Deus. Gente, isso é satânico. Quando alguém te fizer uma proposta indecente, e o que é uma proposta indecente? Que não é de acordo com a vontade de Deus, que é pecado, saia de perto dessa pessoa, porque essa pessoa vai te levar para o inferno.
vai destruir a tua vida. Vem com uma linguagem lisonjeira, te seduz, começa a falar daquilo que você está carente, começa a falar daquilo que te dá prazer, e vai te envolver, e daqui a pouco você vai achar que aquilo é uma verdade, e você vai trocar a verdade pela mentira, e quem é o pai da mentira, eu já disse de manhã, é Satanás. Então a oração tem que fazer uma purificação em cada um de nós. Vigiar é dizer, eu não durmo espiritualmente, eu fico prestando atenção. Orar, meus irmãos, é falar com Deus para receber forças. Orai sem cessar. Começamos com essa palavra. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 46, Jesus diz: por que estão dormindo? Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Por que estão dormindo? Eu, por exemplo, estava com dificuldade, eu tenho muita oração que é lida, não tem como eu fazer ela quando eu estou viajando, quando eu estou num aeroporto, quando eu estou num lugar público, não tem como eu ficar ali fazendo, eu não vou me concentrar para fazer a oração lida. E eu estava me batendo, eu já estava ficando ansioso, angustiado, porque eu não estava dando conta de fazer aquilo. Sabe o que eu comecei a fazer? Acordei mais cedo, essa semana comecei a fazer isso, estou acordando 5 horas da manhã, para fazer a minha intimidade, o meu propósito de leitura com Deus. Vou sofrer no começo? Vou, mas daqui a pouco o meu organismo se acostuma, eu vou ter que dormir mais cedo, vou precisar talvez, por causa que a minha idade já não permite eu ficar sem 6 horas pelo menos de sono, eu vou fazer 60 anos, já não sou uma criança, também não posso abusar, tudo que eu abusar agora vai fazer falta depois. Esse é o equilíbrio que eu preciso ter na oração. Então, se eu quero acordar mais cedo para ter um dia mais leve com Deus e com os irmãos, eu tenho que saber que naquela noite eu tenho que dormir mais cedo, porque meu organismo precisa do sono. Isso também é vida de oração. Claro que tem dias como hoje que eu vou dormir 1 hora dentro de um banco de avião, porque estava numa missão e saindo para outra. Mas hoje à noite eu vou ter que dormir a noite inteira. Eu vou sair da adoração aqui e vou dormir. Não posso me deter a nada. Já vou ligar antes para minha família, já vou falar antes com os meus, já vou chegar em casa dando tchau para os irmãos do resto que estão lá, para o Marcelo. Amanhã a gente se vê cedo na adoração e já estou vazando, vou dormir. Eu preciso, é equilíbrio, isso faz parte da vida de oração. Cuidado, o desequilíbrio é um caminho para tirar cada um de nós da oração. Quem está conectado com o céu, ora, porque sabe que sem oração não chegará ao céu. A oração fortalece o espírito, acalma o coração, nos dá o discernimento. Está agitado, está sem saber o que fazer, vai para diante do sacrário, vai orar. Ora, e ora pelo Espírito. Gente, se você não tem palavras para orar, ora em línguas. Por que ficar fechado ao dom das línguas? Amanhã eu vou falar da força do batismo no Espírito. Por que ficar fechado ao dom das línguas? Se abra, não tem o que falar. Está com sono agora, não está aguentando o que o pregador está falando. Aumenta o volume, daí acorda até o irmão que já dormiu e já cansou de escutar o pregador. Vai, ora mais forte. Oração em línguas não é um modismo, é uma potência de graça. Ore sempre, ore sem cessar, ore no Espírito. Quem não ora, fica fraco. E quem está fraco, cai. Então repita a frase da tarde: quem não orar vai cair. Se eu não orar, eu vou cair. Fale para o irmão do lado: se você não orar, você vai cair. Fala assim, faz assim, ó. Se nós não orarmos, nós vamos cair todos. É isso. Veja, não espere o problema chegar para orar. Ore antes, ore sempre. Foque na oração. O seu oxigênio espiritual chama-se oração. Se você precisa de oxigênio para viver, ter vida no corpo,
Para não perder a alma, você precisa para a sua alma de oxigênio. E o oxigênio da alma se chama oração. Qual é o oxigênio da alma? Quem aqui vai orar mais a partir de hoje? Oh, aleluia, já ganhei pelo menos 1 milhão de anos a menos no purgatório. Oh, glória a Deus. Bom demais. Olha, vamos continuar para a gente terminar para rezar. Mateus capítulo 24, versículo 42. Quem vigia e ora, nunca é pego desprevenido. Mateus capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que o Senhor virá. Muito mais do que eu orar para me ver livre do demônio, eu tenho que orar para estar preparado quando o Senhor voltar. Alguém aqui sabe me dizer quando que Jesus vai voltar? É hoje? É amanhã? É o mês de agosto? De setembro? É esse ano? É o ano que vem? É no ano 2026? 27? Quando Jesus vai voltar? Ninguém sabe, mas pode voltar agora. Pode chegar a qualquer momento. Então eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar em oração. Se eu não sei, ninguém sabe, então a permanência de oração. A volta de Jesus será num momento que ninguém espera. O inimigo ataca de repente, mas quem está vigiando e orando permanece firme. Você não sabe também quando o ladrão vai atacar sua casa, você sabe? Mas você pode prevenir esse ataque com a vida de oração. Nunca me esqueço, eu estava fazendo uma viagem de Belém para Breves, não sei se Chalana, aquelas barcas lá que vai lá 100, 150 pessoas nela, vai cabrito, vai porco, vai saco de farinha, vai tudo junto. E a gente dorme em rede, é 12 horas de Belém para Breves. E nós fomos assaltados pelos piratas. E eles não pegaram nada, porque eu estava do lado do bispo, graças a Deus. Mas quando eles chegaram no bispo, me dá o relógio. Dom Ascona deu o relógio. Aí, quando Dom Ascona está tirando o relógio, viu o anel. Aí viu a cruz no peito do bispo, que estava rezando. Viu o terço na mão do bispo. E falou para ele: o senhor é padre? Ele falou: não, eu sou bispo. Ele: toma de volta o seu relógio, faz uma benção para mim. Ele deu a benção, os ladrões foram embora. Levaram tudo dos outros, menos de Dom Ascona, porque ele estava vigiando, ele estava orando. E se ele não estivesse ali vigiando e orando, ele ia ser roubado também. Não é porque era bispo que não ia ser roubado. Aquela vez eu aprendi o que é vigilância. Vigilância é você orar até mesmo quando você está dormindo, para que se o diabo chegar perto de você, ele fuja, porque encontrou alguém de fé, alguém de oração. Que ele não venha fazer ninho no teu ninho, ele tem que fugir, permanecer firme. Não podemos viver distraídos, frios, orando apenas quando convém. A vigilância de oração deve ser diária. Vigiar é estar acordado espiritualmente. Você não precisa estar acordado fisicamente, mas você tem que estar acordado espiritualmente. Chacoalhe o irmão, diga: acorda. Diga: você está dormindo fisicamente, e eu te acordei para ver se você está acordado espiritualmente. Pergunta: o que o pregador está falando mesmo? Ó, eu nem vou ver, eu já fiz leitura, uma falou bispo, outra não sei o que, outra, eu nem vou falar o que eu vi na boca de vocês aí. Aí ele falou do sangue de Jesus, viu? O sangue de Jesus eu falei de manhã, não foi agora à tarde não. Foi de manhã. Então acorda. Brincadeira, gente, brincadeira. Orar
é estar ligado com Deus constantemente. Se queremos vencer as tentações, o pecado, as armadilhas do inimigo e permanecer firmes até o fim, precisamos ser homens e mulheres que vigiam e que oram. Talvez nós estamos relaxando na fé. Talvez tenhamos parado de orar e de vigiar. Isso está abrindo brechas para o inimigo atacar. E a gente fala isso, gosto muito do Livrai-nos do Mal, porque o Livrai-nos do Mal é conectado. O inimigo entra pela brecha que eu não fecho, Deus pela porta que eu abro. A vigilância e a oração fecham a brecha e abrem as portas. Fecham a brecha porque o inimigo não possa entrar na minha vida, mas abre a porta para que Jesus reine, para que Jesus seja o Senhor de tudo que tenho, de tudo que sou. O inimigo é especialista em abrir brechas, mas eu e você temos a força da oração que fecha todas as brechas que o inimigo abre na nossa vida. Hoje Jesus te chama, volta a ser vigilante. Faça com que a sua vida seja reativada na oração. Por isso que São Paulo vai escrever aos Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes. Fica de pé. Vem, Tiago, você é um grande combatente, vem, irmão. Eu mesmo, quando o Tiago, eu falei para o Marcelo, gente, eu amo todos os ministros de música, mas o Tiago e a Ana, para mim, vocês dois, tem algo assim que me encanta, porque quando eles entram para orar, eles nos levam ao encontro com Deus. Quando eles entram para cantar, eles não cantam aquilo que gostam de cantar, mas eles cantam aquilo que Deus quer cantar em mim e em você. Isso é encantador, isso é de um homem e de uma mulher de oração. E eu falei para o Marcelo, agora vai. Falei, agora vai. Escutei lá de fora o Tiago cantando, falei, agora vai. E foi. Cheguei aqui, ele estava cantando a música que estava no meu coração. Estava lá na casa preparando essa pregação, e eu estava cantando essa canção. Não sabia que era você que ia estar aqui. Cheguei aqui, você estava cantando. Vem me ajudar a rezar. Vai, Tiago, Deus te deu unção. Ora, irmão. Conduz, irmão, conduz. Suavemente vai erguendo os seus braços assim, como quem deseja um pouco mais do céu. Deus derrama muito para aqueles que desejam muito também. Se você vem com um coração querendo migalhas, Deus vai te dar pouco, meu irmão, mas se você se abre a uma graça abundante, Deus se derrama, Deus se inclina, Deus é abundante na sua graça. Quando Irani começou a invocar o nome de Jesus sobre a nossa história, sobre a nossa família, eu senti essa emoção. Mas Ele virá e Ele nos socorrerá conforme nós o invocarmos. Então a gente vai assim, cantar, clamar, orar o nome de Jesus, vigilantes, orantes, cantemos assim. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás. É no combate da oração, canta o nome dele. Jesus, 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 Jesus Cristo é o Senhor. Canta o nome sobre todo nome, Jesus. Jesus. Jesus,
ainda no início, que o Ironi estava de joelhos. A imagem que Deus me dava era como se fosse daquele cabo de guerra. De um lado os anjos de Deus, o Senhor Jesus erguido, e do outro lado as coisas deste mundo, mas também os demônios. Mas de forma muito discreta, eles não se apresentavam como demônios, mas eles ficavam ali, como o Ironi trouxe o exemplo dele, naqueles reels do celular, naqueles videozinhos, te roubando da oração, te roubando desse lugar que é de Deus na sua vida. Então, é como se a corda fosse toda para o lado do demônio, e Jesus ali erguido, te esperando, ou nos esperando, vigilantes e orantes, como Ironi falava. Então, se você se ergue agora para puxar para o lado de Deus, você vai vencer. Mas se você deixa a corda seguir, como dizem nesse mundo, você vai deixando a vida te levar, as coisas deste mundo te seduzirem, então você já perdeu a batalha. Então você não está no combate da oração, então você só está aí suscetível e deixando o mal vencer. Tem muito mais do que uma brecha aberta aí. Tem você descansado, preguiçoso. Essa palavra o Senhor me coloca no coração. Você que não está vigilante, está preguiçoso. Você não reza, você não combate com Deus, você não puxa para o lado de Deus. Você simplesmente permite que a vida te leve, que as coisas deste mundo, que aquelas mensagens deste mundo, olha, é energia, é horóscopo. Você vai dando espaço para as coisas que nem são da nossa fé. Então o lado do demônio vai vencendo. Se erga agora em oração. Erga o seu braço, vai. Vai, você agora que vai combater, ergue o seu braço, isso. Você vai para o lado vitorioso agora. Você se ergue em oração, você se ergue para combater, para dar a vitória a Jesus, o nome sobre todo nome, e declare. O Ironi agora vai proclamar o senhorio de Jesus em nossas vidas. É essa moção, Ironi. Nos ajude a rezar e a proclamar o senhorio de Jesus. Braços erguidos, conduz o Ironi. Pelo poder das tuas chagas, quebra agora todo jugo de escravidão. Amém. Todas as brechas sejam fechadas. Amém. Diante do teu nome, Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e no inferno. Amém. E toda língua deve proclamar: Jesus é o Senhor. Vai proclamando: Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha família, Jesus é o Senhor das minhas finanças, Jesus é o Senhor do meu trabalho, Jesus é o Senhor da minha casa, Jesus é o Senhor da minha saúde, Jesus é o Senhor dos meus sonhos. Vai colocando Jesus como Senhor. Oria cantar alabaria. E eu já vejo Jesus que te liberta. Você que sofria de epilepsia, você, Luiz Otávio, com câncer de próstata, você veio pela primeira vez na Canção Nova. Você vai voltar para casa completamente curado. Você que está acompanhando de casa, que foi diagnosticado com tumor cerebral, e você vem sofrendo muito por causa disso, e a medicina já não tinha o que fazer em você. Deus está te curando. Esse tumor vai derreter, vai desaparecer, no nome de Jesus. No nome de Jesus. O Senhor está tocando agora e curando. Você que sofria com um tumor no fêmur, Deus está curando você. Você corria risco até mesmo de ter que amputar a perna, ou ter que colocar uma prótese muito agressiva, uma cirurgia muito agressiva e com risco muito grande, por causa desse linfoma no seu fêmur. Deus está curando você. Receba a cura. Oria cantará lalaria lalaria lalá. Kiririri lalá. Kiririri lalá. Kiririri lalá. Tem 3 pessoas. Vocês iam se suicidar. Muitos estão sendo libertos, mas 3 pessoas, de um modo especial. Alguém que nasceu em janeiro, outra pessoa que nasceu em fevereiro, e outra pessoa que nasceu em novembro. Esses 3 meses vocês iam se suicidar. Tinha um demônio de morte atormentando. Eu quero até que vocês 3 venham aqui à frente. E por vocês todos que estão atormentados pela depressão, pelo pânico, pela ansiedade,
romper esse desejo de romper até mesmo de lutar com a vida. Pode vir na frente vocês três que foram libertos desse espírito de morte que estava atormentando a mente de vocês, pedindo que vocês tirassem a vida. Venha à frente, toda a igreja quer orar por vocês. Sai do lugar, sai, não tenha vergonha, não tenha medo. Está aqui a primeira pessoa, quem são as outras duas? Vem, vem em nome de Jesus, venha rapidamente, vem. Vem rapidamente, quem são? Vem, vem, não demora. Oria cantará lava, vai orando, vai. Deus te libertou desse espírito de morte. Sai do seu lugar, vem, vem. Talvez o demônio estava te prendendo nesse lugar que você está, que você não conseguia erguer a tua perna. Vai, movimenta a tua perna, sai. Você está livre, Deus te libertou. É vida nova, é vida nova. Pode vir aqui frente, pode vir. Vem. Oria cantará lava, cadê a terceira pessoa? Está faltando uma pessoa, vem. É um homem, pode vir. Vem, filho, vem. Deus libertou você dessa opressão de morte. Venha, filho, venha. Você é criatura nova, Deus te libertou. Oria cantará labaria lalaria 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 lalaria. Talvez o demônio está dizendo no teu coração: se você sair do seu lugar, o que os outros vão pensar de você? Não, o importante é você não deixar mais aquele demônio atormentar a tua mente. É assumir que você estava precisando de ajuda e que hoje Deus te ajudou, hoje Deus te libertou, hoje Deus falou com você. Vem para frente em nome de Jesus. Vem. Oria cantará labara labara iria la 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 la. Venha, pode vir, filha. Mas ainda tem um homem. Vem, filho, vem, corre, filho, corre. Corre, filho, corre, vem rápido, vem. Isso, filho, vem. Vem, porque você é o grande sinal de libertação do milagre de Deus. Isso. Pode aplaudir o Senhor e pode orar por esses filhos. Senhor, por eles que tomaram a coragem de vir aqui à frente, no poder do teu nome, destrói todo o espírito de morte, de depressão, de suicídio, de aborto. Destrói todo o veneno de Satanás que queria romper com a vida desses filhos. Que o teu sangue que lava e liberta, lava e liberte, e que eles fiquem curados agora. Ora, igreja, ora no Espírito. Em nome de Jesus. Sim, Senhor Jesus, nós clamamos o teu nome, o teu poder. O Senhor que é o Deus da vida, vem dar o sentido verdadeiro a essas vidas, Senhor. Que nessa tarde eles se encontrem de forma tão profunda contigo e que sintam o poder do teu Espírito, a ponto de saírem daqui transformados e com uma missão. Era assim quando eles se encontravam contigo, Senhor. Quantas vezes nós lemos nos teus evangelhos. Que assim seja, Senhor. Ao saírem aqui da canção nova, eles possam sair daqui repletos de vida nova, pisando nesse lugar que emana as graças do céu. Que eles saiam daqui renovados, transformados, homens e mulheres novos. Obrigado, Jesus. Obrigado, aplauda Jesus. O milagre de Deus. Pode aplaudir, pode aplaudir. Deus está curando pessoas com enfermidades graves no pulmão, pneumonia, bronquite, asma, pessoas com fibrose. Aplauda Jesus e canta, já tomando posse do teu milagre, da tua cura, porque nesse combate de oração o Senhor vai agir, e vai agir de um modo sobrenatural. Canta com fé, vai. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome, Ele está escutando o teu clamar. Cante, proclame, eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Que ao invocar teu santo nome me escutará. Oh Jesus, Jesus, santo nome, Jesus, Jesus, declare: Jesus Cristo é o Senhor. Pega seu braço, sua voz, vai, quando meu Senhor Jesus. Santo nome,
Jesus. Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor. Diga comigo: o sangue de Cristo, sangue de Cristo, lava e liberta, lava e liberta, destrói agora toda a fúria de Satanás, toda a fúria de Satanás que queria perturbar, causar confusão, me desviar da verdade e da fé. a verdade da fé. Eu, em nome de Jesus, ordeno que seja quebrado, cancelado, anulado da minha mente, do meu coração, toda a contaminação que me tirou da presença de Deus, que feche agora todas as brechas, e a partir de hoje eu me torne verdadeiramente uma pessoa de oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aplauda Jesus. Obrigado.